Olá! Nesse vídeo você vai conhecer tudo sobre o criador dessa turma, o responsável por fazer a alegria de tantas crianças, jovens e adultos, assim como por esse canal existir. Essa será apenas a primeira parte de um longo vídeo sobre a vida dele. Tentei entrar nos detalhes, pois há muita coisa para se falar sobre esse mestre e que nós, como fãs da obra do Maurício, devemos conhecer. Maurício Araújo de Souza nasceu no dia 27 de outubro de 1935 em Santa Isabel, no estado de São Paulo. Filho de Antônio Maurício de Souza e de Petronília Araújo de Souza, seu pai era poeta, escritor, pintor, radialista, compositor, cronista de jornal e barbeiro. Haja profissão, hein? Já sua mãe era poetista e letrista de música. Claro que vivendo em ambiente desse, Maurício fosse nascer um artista também. Eu nasci numa casa cheia de livros, de cara. Meu pai era poeta, escrevia. Minha infância foi uma delícia de jardim de infância, de escolinha primária. Quando nasceu, o pai de Maurício fez um soneto para ele em um de seus livros. Esse soneto foi publicado no Instagram e é muito bonito de se ver. Inclusive, quem quiser ver, eu postei lá na página do canal. Ainda criança, os pais de Maurício foram morar em Mogi das Cruzes, uma cidade próxima a Santa Isabel. Ali, Maurício foi engraxate na barbearia do seu pai e vendia os doces da sua mãe na rua. Ele também ganhava os trocados levando marmita para sua prima Terezinha. Durante um tempo, Maurício morou com sua avó, chamada Benedita Maria de Jesus. Ela costumava contar histórias para ele e seus colegas quando criança e foi a inspiradora da avó Dita, do Chico Bento. Com 6 anos, Maurício de Souza começou a dominar a arte de ler. E então passou a ler seus primeiros quadrinhos e livros e a descobrir novos mundos, novas histórias, novos personagens. Ler é tudo na vida. Por conta disso que veio muitas das inspirações para criar a Turma da Mônica. Seu personagem preferido, como dito em todas as entrevistas, era o Spirit, do Will Eisner. Tirando qualquer Turma da Mônica, qual o seu quadrinho favorito? Algum que mais despertou o Maurício de Souza para desenhar? O espírito do Will Eisner. Olha, Eu aprendi que dá para ser ousado no roteiro, dá para criar qualquer coisa. É um estilo bem estilo diferente. de narrativa, de coragem e ousadia na criação. Isso foi uma lição de liberdade para mim. Uma das atividades que o Maurício mais gostava era de pescar e nadar no rio. Inclusive, ele revelou que fazia isso no rio Tietê. Pois é, pessoal. Um rio que infelizmente é tão poluído hoje, o Maurício chegou a nadar. Ele também costumava caçar rãs pelos rios. Com 9 anos, Maurício ganhou alguns prêmios na rádio por ganhar bem. Só encerrou sua carreira pois sua mãe queria que ele cantasse em um circo, mas ele não estava afim. Por volta de 1945, Maurício tinha um coelho preto chamado Pinduca e um cachorro chamado Cuíca. O cachorro inspirou Bidu. No fim dos anos 40, Maurício começa a fazer os seus desenhos no papel, desenhando caricaturas dos seus professores, trabalhos de escola e até desenhos para jornal. Ele também fazia desenhos para os comerciantes da região. Foi então que ele criou o seu primeiro personagem, o Capitão Picolé. E nessa mesma época ele passou a fazer um cineminha improvisado na sua casa. Nossa! Cineminha apresenta. Isso daí eram desenhos que eu fazia quando eu era garoto de tudo. E eu fazia um cineminha, um rolo. Quantos anos em você papel. Tinha uns 10 anos, não sei. 10 anos. 10. E eu fazia um rolo, botava num caixote com uma abertura, botava vela atrás e era o cineminha. Eu rodava e ia contando a história. E essas histórias eram contadas pela minha avó e depois eu replicava aqui no cineminha que eu fazia lá no quintal da casa dela. Cobrava de 1 a 5 palitos de fósforo de entrada no cinema. Tinha essa? Tinha que pagar. E o pessoal pagava? Pagava, lógico. Nessa época ele ainda conhecera 2 garotos que jogavam bola perto da barbearia do seu pai. Um deles tinha o cabelo no alto, parecia uma cebola. O pai do Maurício costumava chamá-lo de Cebolinha. E junto com ele tinha um garoto que vivia com as roupas sujas de barro e que parecia não tomar banho. Foi assim que mais à frente ele criaria o Cebolinha e o Cascão. O Cebolinha não é nenhum filho seu, foi uma pessoa que você conheceu. Cebolinha e Cascão eram garotos que jogavam bola com meu irmão lá em Mogi das Cruzes. E em cima das características deles mesmos, que eram daquele jeito, eu fiz os personagens. O Cebolinha,
que teve esse apelido dado pelo meu pai, ele tinha o cabelo espetadinho, parece uma cebola, uma cebola, né? E trocava as letras, trocava o R pelo L mesmo. A gente foi atrás dele. Ainda assim, Maurício teve vários trabalhos diferentes em sua época de escola. Ele vendia quadros de madeira com tiras na barbearia do seu pai, mas além de cansativo, era barato demais e ele acabou desistindo do negócio. Depois trabalhou como recepcionista numa serraria, mas não vinha ninguém e ele aproveitava o tempo para estudar, isso quando não cochilava, até que a serraria fechou por falta de encomendas. Em seguida, ele trabalhou numa cooperativa agrícola. Ele foi contratado para datilografar cartas e documentos, mas como tinha pouca coisa para fazer, aproveitava um tempo dele para que descarregasse sacos de verduras e legumes. Ele não gostou e foi trabalhar em um despachante de cartas de motorista, onde preenchia documentos. Lá ele conheceu vários artistas importantes. Nesse lugar, todos eram aprovados, todo mundo ganhava uma carta de motorista. Até que ele foi fechado, pois as cartas eram falsas. Maurício disse que não sabia de nada. Então trabalhou numa rádio sendo locutor, discotecário, comediante, redator e sonoplasta. Depois, com 19 anos, Maurício se muda para São Paulo e passou a trabalhar no escritório de cobranças perto da Praça da Sé, onde também era datilógrafo. Depois disso, trabalhou numa fábrica de discos, Odeon. Lá ele trabalhava das 8 da manhã até as 6 da tarde e depois pegava um ônibus lotado até o bairro da Penha para estudar. Também passou a ajudar seu pai em algumas rádios de lá, mas seu sonho era seguir carreira no desenho. Foi então que pegou todos os desenhos que havia feito até então e foi de porta em porta nas redações de jornais para ver se alguém publicava os seus desenhos. Infelizmente, ninguém apoiou seu trabalho. Inclusive, pediram que ele desistisse disso porque desenho não dava futuro. Eu vim para São Paulo, meus 17 anos, e fui para a Folha para buscar um lugar. Procurei a sala de desenho, o chefe de arte, que era um grande ilustrador, muito conhecido, um dos 3 maiores do país, estava lá. E eu mostrei os meus desenhos para ele. Ele olhou. O garoto, faz outra coisa na vida, desenho não dá futuro, não dá dinheiro, faz outra coisa e seja feliz. Lógico que eu não era feliz, a partir daquilo eu não era mais feliz, caiu o mundo para mim. Mas no que eu saí pela redação, derrotado, né? Nunca tinha acontecido um não tão categórico para mim. Todo mundo gostava dos meus desenhos, minha avó, minha tia, minhas namoradinhas adoravam. Eu estava saindo sem saber que rumo tomava na vida, naqueles segundos que eu saí da sala de desenho. Um jornalista que estava do lado lá me viu passar, provavelmente com uma expressão de derrotado ou de futuro candidato a suicida, qualquer coisa assim. Eu falei: o que houve, menino? Era um garoto, né? Choraminguei o que tem acontecido. Ele: deixa eu ver seu desenho. Você desenha bem, mas você não apresentou bem. Você devia ter feito uma pasta bonita, um passepartout, um negócio qualquer. Você cortou com tesoura esses desenhos. Não é assim, menino. Você precisa fazer a apresentação diferente. Mas faz o seguinte: entra aqui no jornal para fazer qualquer outra coisa, para você ter um dinheirinho aí para você. Enquanto isso, você aperfeiçoa seus desenhos e daqui a algum tempo você faz uma nova bateria de desenhos, apresenta para o chefe de redação, para o redator-chefe. Eles já serão conhecidos seus, terão tomado um cafezinho, uma cervejinha com você, vai ficar muito mais fácil o diálogo. Dessa forma, ele entrou numa vaga para revisar textos, e depois de algumas semanas surgiu uma vaga de repórter policial, e Maurício achou que iria virar daqueles detetives de quadrinhos. Enfim, ele passou no teste. Inclusive, sobre essa época, tem até uma foto dele com sua roupa de detetive, igual o personagem Dick Tracy. Aí você tá meio Dick Tracy, hein? Dick Tracy. Aí eu era repórter policial e eu... Você foi repórter policial? Repórter policial. E quando eu entrei, fui contratado pela Folha como repórter policial, a primeira coisa que eu fiz foi comprar chapéu, capa, para virar um detetive americano, né? Eu saí por aí com essa fantasia. E a Folha falou: contratamos um maluco, gente. E como que foi de repórter policial para publicar a primeira historinha? Não, eu nunca pensei em ser repórter policial. Eu queria fazer historinha desde o início. Não tinha jeito, não consegui o emprego, né, quando eu tentei, e fui fazer alguma coisa para ganhar a vida, né? O que aconteceu foi que Maurício passou a ilustrar as matérias quando não dava para fotografar o local do crime. Inclusive, ele ilustrou um pouco sobre sua profissão nessa época, como vocês podem ver. Então, os chefões da redação começaram a perceber aqueles desenhos dele, até que um dia o Maurício apresentou a primeira tira do Bidu para eles e pediu autorização para publicar.
Foi assim que ele deixou o emprego de repórter policial e virou desenhista do jornal, lançando sua primeira tira na Folha da Tarde em 18 de julho de 1959. Durante esse tempo, Maurício já planejava tudo o que ele ia fazer, desde o início das tiras até ter o seu estúdio, a atual MSP. Muito legal a Maurício de Souza Produções e é uma coisa admirável mesmo. E você se planeja para chegar onde chegou? Por exemplo, nos anos 70 eu vou fazer isso, nos 80 isso, nos 90 isso. Você tem esse planejamento certinho? Olha, o pessoal duvida um pouco, mas eu tinha assim, eu fiz tudo isso que nós estamos fazendo até agora, eu planejei lá nos 2, 3 primeiros anos de carreira. Porque eu não estava inventando nada, eu ia fazer o que já se fazia nos Estados Unidos, os americanos já davam aulas para o mundo inteiro de história em quadrinhos, desenho animado, merchandising. Então, como eu estava no Brasil, que é um país um pouco, o tranco aqui é um pouco mais lento, né? Então eu precisava começar no comecinho. Então, primeira década, eu ia fazer história em quadrinho para jornal. Na segunda década, eu ia tentar gibi, revista. Na terceira, desenho animado. Na quarta, parque temático. Na quinta, o que viesse. Então com isso, eu tive esse plano e fui desenvolvendo. No fim da primeira década dos jornais, eu já estava com 300 jornais no Brasil publicando meu material. Montei umas... Então começaram os primeiros problemas. Agora, Maurício ganhava só como desenhista, cerca de um salário mínimo, e havia acabado de se casar. Sua primeira mulher chamava-se Marilene, estava grávida de Mariângela, e o dinheiro era pouco para sustentar uma filha. Foi aí que ele teve a ideia de redistribuir as tiras para outros jornais. A forma que ele fez chamava-se Syndicate nos Estados Unidos. Ou seja, ele levava os originais das suas tiras até o jornal. Os jornais copiavam, publicavam e devolviam a original para ele. Ele fez isso ao redor de Mogi das Cruzes durante bastante tempo, já que não tinha dinheiro para ir mais longe, senão daria muito gasto também. Outra forma foi mandar amostra do seu trabalho via correios, até que em 4 anos mais de 300 jornais já publicavam as tiras do Bidu e do Franjinha, Cebolinha, Piteco, Astronauta e Horácio. Nesse ano de 1960, ele lançou sua primeira revista, do Bidu. Seu editor foi o artista Jaime Cortez. Infelizmente, a revista não deu certo, durou só 8 edições, sendo que as 4 últimas tiveram histórias de outros personagens de outros artistas. Foi fundamental esse momento de jornalista na tua vida, na tua carreira? Acho que foi, senão eu seria desenhista de história em quadrinhos, estaria procurando um roteirista. Entendi. No jornal eu aprendi a escrever de uma maneira concisa, direta, objetiva, enxuta, que me ajudou a fazer caber o meu texto no balão da história em quadrinhos. E veio o Bidu, né? Daí veio o Bidu, primeiro personagem. O Franjinha, junto com ele, comecei a desenhar, estava concorrendo com material estrangeiro, que chega aqui, no mundo inteiro, baratinho, baratinho. A tirinha de jornal é muito barata. Então, o jornal, não é porque eu estava ali, era amigo do pessoal, ia me pagar mais pela tira. Pagava a mesma coisa, porque não dava para comprar o leite das crianças. Então, eu precisei tirar da história do Bidu, o molequinho que apareceu lá, amolando o Franjinha, o Cebolinha, e separei numa segunda tira. E comecei a fazer 2 tiras. Nem com 2 tiras dava para melhorar o leite da criançada. Ai, meu Deus. Magali tinha nascido. Então, Magali come demais. Então, Magali, filha dele, a Magali de verdade, ali é a filha dele. Minha filha Magali tinha nascido, eu estava precisando comprar mais leite. Criei a terceira tirinha, Piteco, homenzinho pré-histórico. Daí, para fazer 3 tiras, era uma dureza. Daí precisei contratar um rapaz para me ajudar a preencher de preto os espaços, fazer um enquadramento e tudo mais, né? Para pagar o rapaz, eu precisei criar mais uma tira. Aí você foi criando. Mas só que 4 tiras dava mais trabalho do que eu imaginava. Eu precisei pegar mais um auxiliar. Para pagar aquele auxiliar, eu precisei E assim por diante. Hoje nós temos uns 200 desenhistas. Foi assim que, por volta de 1963, Maurício montou seu primeiro estúdio chamado Bidulândia. Neste mesmo ano viria a se chamar Maurício de Souza Produções. Seu estúdio ficava no 5º andar na Alameda Barão de Limeira. Nesse mesmo ano, alguém da redação do jornal perguntou para ele: "Ô Maurício, cadê os personagens femininos nos seus quadrinhos? Cadê as mulheres? Você é misógino?" Ou seja, se ele tinha aversão a mulheres. Foi então que Maurício se tocou que as histórias que ele fazia eram relativas à vida dele, como homem. Ele não sabia como uma mulher pensava. Foi então que notou a presença das suas filhas, Mariângela e Mônica. Magali viria depois, e em 1963 viria a futura dona da turma. Quem diria, né?
Maurício não sabia como uma mulher se comportava e acabou que uma garota virou a dona da turma. Depois da Mônica, vieram a Magali e a Mariângela. Então, cada vez mais os quadrinhos do Maurício se aproximavam do mundo real e os leitores iam gostando disso. Chega o ano de 1965, a turma é lançada em mais de 300 jornais pelo país. Haviam 3 que eram os principais, ou seja, os lançadores oficiais das tiras. Era a Folha de São Paulo e os extintos Diário de São Paulo e Diário da Noite, que eram os diários associados. Na Folha, Maurício lançava Bidu e Franjinha, Cebolinha e Raposão, além do Horácio na Folhinha. Nos diários associados vinham as tiras do Iro e Zé, Penadinho, Astronauta e Piteco. Era muito trabalho para sua equipe, até que Maurício recebeu uma proposta da editora FTD de lançar uma coleção de livros antes de uma feira que estava para se aproximar. Imagine que decisão difícil! Foi assim, pensando bastante, que Maurício decidiu o que faria e escolheu os personagens dos diários associados para isso, pois Maurício queria reservar os da Folha para outra oportunidade. Por isso que o Cebolinha não aparece nos primeiros livros do Maurício. Em 4 dias eles conseguiram terminar, o trabalho valeu a pena, todos os livros foram esgotados e hoje são uma raridade. Agora foram relançados com o nome Maurício O Início, pela Martins Fontes. Ainda em 1965, Maurício fez uma entrevista no programa da Hebe, mostrando a sua filha Mônica e seu famoso Sansão para o Brasil. Pode-se dizer que isso ajudou a aumentar a popularidade da Dentucinha. Após o lançamento dos seus livros, aparição na TV e o grande sucesso, a cada dia mais jornais estavam publicando as tiras do Maurício e cada vez mais personagens vinham sendo criados. Até pedidos foram feitos, como Alberto Diniz, que pediu ao Maurício que criasse um mascote para os classificados do Jornal do Brasil. Esse mascote acabou não saindo, mas estreou nas tiras com o nome de Jotalhão. Em 1968, Maurício fez uma brincadeira na tira do Cebolinha. Nessa tira, Mônica está puxando o elefante pela tromba e o Cebolinha diz: "Não sei não, mas acho que sua mãe pediu foi massa de tomate", sendo uma referência ao famoso extrato de tomate elefante. Ele não imaginava, mas essa tira mudaria os rumos da Turma da Mônica. O publicitário Enio Marnardi gostou tanto da tira que pediu autorização ao Maurício para que fizesse uma campanha de publicidade em cima dela. Maurício aceitou desde que tivesse cuidado com seus personagens, e assim estreou um comercial clássico da turma. Oh, Mônica, você tem mesmo certeza que devo ir? Claro, mamãe pediu o elefante da Sica. Depois disso, a Sica passou a patrocinar a Turma da Mônica. Várias animações e propagandas foram feitas utilizando a turminha, e o Jotalhão virou o mascote oficial do extrato de tomate, que é conhecido até hoje e é um dos mascotes mais antigos que se tem numa empresa. Extrato de tomate elefante. É concentrado, por isso rende muito. Como vocês viram, Maurício estava a mil. A Mônica estava ficando cada vez mais popular pelo país. Livros, tiras e até comerciais de TV estavam sendo feitos. Então estava na hora de dar o próximo passo, né? Foi assim que Maurício aumentou mais a sua equipe e em 1970 estava preparado para entrar de vez no mercado dos quadrinhos. Foi nesse ano que ele recebeu outra surpresa. O fundador da editora Abril, Victor Civita, propôs que o Maurício fizesse uma experiência editorial com a Abril, ou seja, ele iria lançar o primeiro gibi do Maurício pelo país inteiro, e se desse certo, a produção iria continuar. Foi mais uma jogada arriscada, mas diferente dos anos 60, quando ele criou a revista do Bidu e fazia praticamente tudo sozinho, agora ele tinha toda uma equipe por trás, então todos podiam dar conta de lançar o gibi. A escolhida foi a Mônica, pelo grande sucesso que ela estava fazendo, pela sua forma de calar as coisas e, claro, pelo seu coelho imbatível. Então a revista da Mônica foi lançada em maio de 1970 e teve uma tiragem de 200 mil exemplares. E, claro, foi um sucesso. A revista fez com que, em 1971, Maurício ganhasse o seu primeiro prêmio, o troféu Yellow Kid, em Lucca, na Itália, que é o Oscar dos quadrinhos mundiais. Ele também ganhou outro prêmio, o Gran Guinigi, que não é muito comentado, mas foi dito na sua crônica, Sem Dinheiro no Hotel Mais Caro do Mundo. Aliás, nessa crônica, Maurício revela que teve que economizar muito enquanto estava na Itália, pois o dinheiro era curto. Pois é, Maurício passou por os apertos. Lá ele teve sua lua de mel com a sua segunda esposa, Vera Lúcia Ketzer. Foi com ela que ele teve suas 2 filhas, Wanda e Valéria. E infelizmente, após a volta dos dois ao Brasil, ela morreu em um acidente de carro uma semana depois.
No ano seguinte, Maurício representou o Brasil no Congresso Americano de Comics e conheceu Stan Lee, um gênio dos quadrinhos. Mas não parava por aí. Nesse ano, Maurício levou Horácio ao Japão, onde ele foi publicado no jornal Ichigo Shimbun, que significa Jornal do Morango. Por lá, Horácio ficou até 1982. Lá ele conheceu os estúdios da empresa Sanrio, empresa que vende produtos de personagens. Ela é muito famosa por fazer produtos da Hello Kitty, e por lá Maurício aprendeu muita coisa. Foi nessa época que ele conheceu sua terceira esposa, Alice Takeda, que na época viajava a trabalho com ele, e nessa época ele também emagreceu e ficou barbudo. Em janeiro de 1973 é lançada a revista do Cebolinha. Essa revista foi criada mais voltada aos meninos, mais uma amostra do crescimento de Maurício e sua equipe. Foi também o ano que Maurício retornou ao Japão e conheceu o mestre Osamu Tezuka, de quem se tornou um grande amigo, que inclusive foi homenageado na revista 43 da Turma Jovem. Em 1976, Maurício conheceu Dick Browning e Will Eisner, um artista que ele admira muito. Nesse ano saiu o primeiro episódio de animação da Turma da Mônica, considerado um episódio piloto, já que não é oficial, chamado Feliz Natal para Todos. Foi uma parceria com a Sika, por isso eles estão tão diferentes do comum e lembram muito as animações da Sika. Mas nós não fizemos nada. Eu disse deixa! Foi lá na década de 70 com um desenho clássico. Até hoje o pessoal lembra da musiquinha, que era o de Natal. Isso é para criançada, é para o pessoal, para moços, moças, jovens. Feliz Natal pra todos, Feliz Natal, Feliz Natal pra todos, Feliz Natal. Também foi o ano em que foi lançada a revista do Pelezinho, baseado no craque Pelé. Nessa época, várias empresas brasileiras já estavam começando a produzir produtos de vários gêneros da turminha, desde jogos, roupas, alimentos e vários outros. Foi uma estratégia de marketing. Com isso, a Turma da Mônica ficaria mais conhecida, Maurício ganharia mais dinheiro, aumentaria sua equipe, enfim, só ia crescer a partir daí. Foi então que, em 1977, Maurício percebeu que estava na hora das revistas da turma ir para o exterior. Ele conversou com Victor Civita, que conseguiu um contrato com a editora Ehapa Verlag da Alemanha. Lá, Maurício fechou negócio com Kabatek, então a turma não seria publicada só na Alemanha, mas em vários países europeus. Assim nasceu a revista Fratz e Freund, pois me corrija porque eu não sei falar alemão, tá? Que significa Cebolinha e seus amigos, com tiragem de 50 mil exemplares. E não ficava só nisso, havia as edições em sueco, finlandês, inglês, norueguês, era uma festa de idiomas, varrendo desde a Inglaterra até a Áustria. Era a expansão cada vez maior da Turma da Mônica. Em 1978, a turma estreava no teatro, fazendo um de seus grandes sucessos, Mônica e Cebolinha no mundo de Romeu e Julieta. Ouça isso, Julieta, eu quero subir lá aí, mas a coisa aí está preta, pois não dá pra sair daqui. Só que nem tudo são flores. Por volta de 1981, na Europa, Maurício percebeu que suas revistas não estavam sendo vendidas por lá. Foi então que ele descobriu que os jornaleiros estavam sendo proibidos de vendê-las, pois as revistas da turma estavam atrapalhando as vendas das revistas japonesas, que estavam invadindo o mundo com seus desenhos e gibis. Então, uma grande multinacional, que Maurício não cita o nome, acabou ofertando coisas melhores aos editores dele. E como a turma não tinha a mesma força dos japoneses e americanos, Maurício deixou de vender suas revistas por lá. Foi então que ele notou que estava na hora da Turma da Mônica ser forte no mercado internacional. E já que a onda eram os desenhos animados, ele aumentou sua equipe para produzir o primeiro longa-metragem da turminha. Dessa forma, em 1982, Maurício lançou o primeiro longa da turma, As Aventuras da Turma da Mônica, que foi um grande sucesso de bilheteria, mas não deu um bom retorno financeiro, pois o Brasil estava em tempos de crise. Esse filme fez um sucesso, não apenas como filme, mas como um acontecimento. Aquilo me deu vontade de continuar, num tempo em que não dava para fazer desenho animado no Brasil. Mas eu não sabia, e eu me meti a fazer. Ô Mônica, isso aqui é seu, ó. No início da década de 80, eu lancei o meu primeiro longa-metragem nos cinemas, com um sucesso estrondoso. 3, 4 milhões de pessoas foram ver As Aventuras da Turma da Mônica. Acho que na época seria o terceiro ou quarto longa em animação brasileiro.
Em comparação a Piconzé e a Sinfonia Amazônica, as aventuras da Turma da Mônica, que tinha aproximadamente umas 60, 70 pessoas envolvidas. Nesse ano, o Cascão e Chico Bento ganham suas revistas. Também foi o ano em que Maurício ganhou o troféu de melhor quadrinho do ano pela Abril, com a história Chuva na Roça, escrita por ele mesmo. Foi a época de ouro da Turma da Mônica. Eles estavam expandindo cada vez mais, vendendo bastante e praticamente sem concorrência, já que o único gibi com força no Brasil, além da Turma da Mônica, eram os gibis da Disney. Nos anos seguintes foram produzidos mais desenhos animados da Turma, só que as dificuldades eram enormes. Aqui não havia tecnologia de outros países e era muito difícil conseguir trazê-las para cá. Foi então que Maurício acabou deixando o projeto de lado e só retornando tempos depois. Em 1987, depois de 17 anos na editora Abril, Maurício vai para a editora Globo. Isso porque era uma editora nova, chegando com força no mercado. E ele arriscou essa ideia nova. Porém, Maurício já revelou em uma entrevista do Roda Viva que não queria sair da Abril. Vejam um trecho dessa entrevista. Olha, eu vou contar um segredo aqui. Eu não queria sair da Abril. Houve uma má negociação na ocasião. Desculpe-me, Abril e o Roberto, do lado deles. Quando o Roberto percebeu, daí já não dava tempo, porque eu já estava comprometido com o senhor Roberto, o outro Roberto, o Marinho. Mas realmente eu lastimei. Eu não queria sair da Abril, eu queria realmente resolver, como quero resolver agora com a Globo, os problemas de produção do que nós podemos e queremos fazer no nosso estúdio, mas eu lastimei muito. Ou seja, ele não conseguiu fechar um acordo com a Abril, e quando menos percebeu já tinha fechado com a Globo. Nessa nova editora foi lançada a revista da Magali, no ano de 1989, mais um sucesso. Quando eu vi os personagens meninos protagonizando mais, melhor, sendo mais notáveis ou notados, eu fiquei meio desconfiado que era mais difícil a menina ter o seu espaço mais forte nas historinhas. A Magali foi conquistando o lugar dela na base da presença, na base dela estar ali sempre do lado da Mônica. E, fatalmente, pelas características do personagem, ela ganhou espaço. Ela não foi construída por mim, ela foi ganhando espaço, ela viveu, cavou, e hoje, de vez em quando, ela vende tanto a revista quanto a Mônica. E às vezes eu acho que aquele personagem vai dar certo e não dá tão certo também. Então, eu não sou dono da minha história em quadrinho, dos meus personagens, da verdade. Eu sou um simples vassalo da vontade dos leitores. Em janeiro de 1992, Maurício fundou a sua própria editora, a Maurício de Souza Editora. Ela trabalha em conjunto com qualquer outra editora que publique algo da turminha. No dia 25 de janeiro de 1993, no aniversário da cidade de São Paulo, foi inaugurado o Parque da Mônica, no Shopping Eldorado, que ficou aberto até o ano de 2010. Em 1995, Maurício fez uma descoberta durante seu almoço. Ele percebeu que quando 3 desenhos ficavam lado a lado, dava um efeito tridimensional, assim surgiu o 3D virtual nas revistas. No ano seguinte, a Turma da Mônica foi parar na internet e retornou aos desenhos, com Turma da Mônica quadro a quadro, mas foi uma animação de péssima qualidade, que só começou a melhorar no ano seguinte, com o lançamento do vídeo gibi homônico. 3, 4, 5. Droga! Sempre 5! Em 1997, foi lançado o Instituto Maurício de Souza para desenvolver campanhas sociais, realizando assim várias campanhas educacionais e institucionais. Com isso, muitas revistas da turma foram lançadas ensinando sobre alguma doença, alertando sobre saúde, meio ambiente e vários outros temas de importância para a sociedade, assim como ele já fazia antes. No ano de 1999, a turma estreia na Rede Globo, no bloco Turma da Mônica na TV. Só que no ano seguinte, a emissora acabou suspendendo a exibição dos episódios sem qualquer acordo formal, o que gerou uma extensa batalha judicial. Curiosamente, a turma retornaria anos depois na mesma emissora. Já nos anos 2000, agora com desenhos, gibis, produtos, parque temático pelo exterior, Maurício poderia finalmente descansar, não é? Mas claro que não. Em 2001 foi inaugurada a exposição História em Quadrões, pinturas de Maurício de Souza, na Pinacoteca de São Paulo. Essas pinturas são quadros clássicos desenhados com a Turma da Mônica. Maurício fez tudo isso como uma brincadeira lá pelos anos 80, quando ele visitou a MASP,
e começou a criar os quadros clássicos utilizando seus personagens. Quando menos esperou, já tinha uma coleção no seu estúdio, então resolveu expor para mais gente. Em 2002 é lançado o primeiro desenho 3D da turma, com o Horácio, em parceria com a Digital 21. Em 2004, a turma volta aos cinemas com o longa Cine Gibi, o filme. Em 2005, mais um jogador de futebol vira personagem, o Ronaldinho Gaúcho. Suas revistas são publicadas em mais de 20 países e ele também rendeu vários produtos, tanto aqui quanto na Europa. Nesse ano de 2015, as suas revistas acabaram sendo canceladas. Foi nesse ano de 2005 que Maurício voltou com Alice Takeda, após uma separação de 7 anos. Já 2007 foi um ano com muitas novidades. Depois de uma parceria de 20 anos com a editora Globo, a turma vai para a editora italiana Panini Comics. Isso porque a Panini é uma editora multinacional e isso facilita o engajamento da Turma da Mônica no exterior. Nesse ano, Mônica foi escolhida para ser a embaixadora oficial da Unicef e Maurício foi nomeado escritor para crianças do Unicef. A turma teve mais um lançamento nos cinemas, que teve um relativo sucesso, que foi o Uma Aventura no Tempo. E outra novidade é que, enquanto estava em uma feira de quadrinhos em Bolonha, na Itália, representantes do governo chinês procuraram o Maurício para usar seus personagens para fazer parte da cartilha curricular das escolas de ensino básico. A Turma da Mônica foi um projeto que deu muito certo há muitos anos, influenciou muito a minha geração, está influenciando a geração de agora. Tem algum projeto que você tentou fazer e não deu certo? Educação. Em que sentido? Eu tenho um projeto de pré-alfabetização e alfabetização. E é fácil. Algumas escolas, até por conta própria, pegam os personagens, fazem um projeto de primeira leitura, de alfabetização. Em 3, 4 meses, ensina a criançada a ler e escrever. Uau. Mas faz por conta própria, não é um programa de governo. Entendi. E eu, vendo tudo isso acontecendo, e a força dos personagens para isso, eu elaborei um projeto de alfabetização. Acho que faz 4 ministros de educação que eu tento implantar esse projeto no Brasil e não consigo. Foi nessa época que os mangás ainda estavam em alta no Brasil. Um dos grandes sucessos era o mangá do Naruto, então a Turma da Mônica já não era a preferência da maioria dos leitores. Antigamente, até por volta dos 15 ou 16 anos, a galera parava de ler os gibis da Turma da Mônica. Com a chegada dos mangás, por volta dos 12 anos, muitos deixavam os gibis da turma para ler mangá. Uma dessas pessoas foi o próprio filho do Maurício. Certo dia, Maurício chegou no seu filho Marcelo e lhe ofereceu um gibi da Turma da Mônica e outro do Naruto, pedindo que ele escolhesse apenas um. Ele ficou com dúvida, acabou escolhendo a Turma da Mônica por dó do seu pai. Maurício notou que ele queria realmente era do Naruto. Notando como estava perdendo o mercado, ele não deu bobeira. Em agosto de 2008 foi lançado a Turma da Mônica Jovem, o que já era esperado por muitos fãs da turminha. O sucesso foi tão grande que foi necessário que a editora imprimisse uma nova leva de gibis, pois os que tinham foram esgotados. Em 2008, Mônica se tornou a embaixadora do turismo brasileiro e em 2009 a embaixadora da cultura, nomeada pelo Ministério da Cultura. 2009 também foi responsável pelos 50 anos das criações do Maurício. Foi o início da série de eventos que estão ocorrendo até hoje, pois depois viriam os 50 anos do Cebolinha, do Cascão, do Chico Bento, Mônica e Magali, e agora os 80 anos do Maurício. Nesse ano, mais um mercado que Maurício recuperou. Depois de recuperar os jovens com a Turma Jovem, ou pelo menos parte deles, com a trilogia MSP 50, os adultos voltaram a ler, já que a turma foi redesenhada por outros artistas, surgindo em seguida a Graphic MSP. Nem preciso falar que foi um sucesso, né? Em 2010, mais 2 fatos marcantes. Maurício recebe a Ordem do Ipiranga, que é a mais alta honraria concedida pelo governo de São Paulo, para pessoas que prestaram serviços marcantes ao povo paulista. E a turma volta para a Rede Globo, ficando por lá até 2013 com desenhos semanais. Nesse ano de 2010 foi fechado o antigo Parque da Mônica. Em 2011, Maurício foi eleito para a Academia Paulista de Letras, tornando-se o primeiro quadrinista a conquistar essa honra. Em 2012, foi indicado numa entrevista feita pelo Ibope como um dos 10 escritores mais admirados do Brasil. Em 2013, Mônica completou 50 anos e rendeu homenagens de todas as maneiras, tendo até selos dela.
A gente vai comemorar o aniversário de 50 anos da Mônica com uma entrevista especial. Encanta crianças e adultos com suas histórias e aventuras há 50 anos. Os 50 anos da Mônica, personagem do desenhista Maurício de Souza, vem... Este ano a Mônica, a personagem mais querida dos quadrinhos do Brasil, completa 50 anos. Em 2014, Maurício recebe o título de Mestre Mundial do Brasil pelo World Master Committee na Coreia do Sul. Nessa lista só entrou apenas 238 pessoas de 64 países. Este ano foi inaugurado um novo Parque da Mônica no Shopping SP Market, agora com atrações tanto para crianças quanto para adultos. Agora Maurício voltou ao Japão, em ida ao evento Brasil Fair, para levar produtos licenciados da Turma da Mônica por lá também. E desta vez voltará a publicar Horácio no jornal Ishigo Shimbun, mas com histórias da Turma da Mônica junto. Essa é uma das suas viagens para internacionalizar cada vez mais a Turma da Mônica. No Instagram do Maurício de Souza vocês podem acompanhar cada uma dessas viagens. Nesse ano 2015 tiveram vários lançamentos em homenagem aos 80 anos do Maurício, com vários livros sendo lançados, muitos clássicos. Foi um ano muito comemorativo mesmo. Apesar dos 80 anos, o Maurício não para e ainda tem projetos para os próximos anos, como um filme do Horácio e o lançamento da Turma da Mônica para adultos. Aquela geração da Mônica que cresceu tem história pro público adulto também hoje, não? A Turma Jovem? Turma Jovem. Turma Jovem veio para ficar, é o maior sucesso nosso editorial, é a revista que mais vende no Ocidente. A gente só perde para algum japonês maluco que vende mais que nós lá no Japão. Uau! Agora, vende 3 vezes mais que Homem-Aranha, que Batman, Super-Homem, tranquilamente. E, ao mesmo tempo, é também uma cunha nos hábitos de leitura ou de produção no Brasil. Então nós estamos falando com a garotada, com os jovens, só que eles têm 15, 16 anos, a Turma da Mônica Jovem, então ainda falta um pouquinho de maturidade e crescimento para nós colocarmos mais alguns assuntos, temas na historinha deles. Então vem aí a Turma da Mônica adulta. Exatamente. Aí é outro... Isso que eu ia falar. Também já foi comentado, mas não se sabe ao certo, o andamento de alguns projetos, pois já foi dito que teria o Parque do Cebolinha e um museu em homenagem ao Maurício de Souza. Além disso, Maurício quer alavancar a Turma da Mônica no exterior. Deu pra ver que aposentar é algo que ele nunca vai fazer. Nós produzimos praticamente uma revista por dia. Demais. É. E você ainda se envolve com todas as revistas? Você lê tudo? O meu emprego hoje é ler os roteiros, aprovar, orientar, direcionar de alguma maneira, sugerir coisas para os roteiristas. E os roteiristas trabalham espalhados pelo país, pelo Brasil. Uhum. Algum tempo atrás trabalhavam no estúdio, daí eu sugeri que eles buscassem qualidade de vida. E isso a gente consegue em cidades pequenas, na cidade de origem e tudo mais. Eles foram de Manaus até Porto Alegre, o pessoal está espalhado e mandando material pelo computador, pela internet, e todo dia eu leio esse material, aprovo. Isso daí é o meu trabalho da madrugada. Que sim, se você lê ainda revista por revista. Todos os roteiros passam pela minha mão. Hoje eu sou auxiliado pela Marina, a minha filha, que está ali. Sua filha que também virou personagem, que adora desenhar nas historinhas. Imagino eu que na vida real também adora desenhar. Ela desenha, a maioria das capas que estão saindo agora é que está desenhando. Que demais! Para encerrar o vídeo, vamos conhecer o Maurício de Souza em números. São 80 anos de idade, 55 anos de carreira, 3 casamentos, 10 filhos, mais de 200 personagens, 1 bilhão de revistas publicadas, 18 longas-metragens lançados, 5 milhões de espectadores nos shows musicais da Turma da Mônica, 30 milhões de acessos mensais no site, 30 países alcançados, 70 milhões de revistas educativas distribuídas gratuitamente, 90 países alcançados pelos produtos licenciados, 150 contratos de licenciamento em 13 setores da economia, 3 mil itens licenciados aproximadamente, e esses licenciamentos geram por volta de 40 mil empregos. Como vocês viram, Maurício é um tremendo sucesso. É o verdadeiro Disney brasileiro, um jovem que fazia desenhos pelo seu bairro e hoje faz o Brasil ser reconhecido internacionalmente. Gera muitos empregos e fez muita gente aprender a ler crescendo lendo a Turma da Mônica.
Além do mais, ele não para de pensar em novos projetos e planos para fazer dessa turma um sucesso mundial. Esse é um dos maiores brasileiros que temos e devemos valorizá-lo muito por isso. Parabéns, Maurício! É isso, pessoal. Eu tentei esmiuçar cada detalhe da vida do Maurício. Claro que não vou conseguir contar tudo, são muitas histórias, muitos prêmios, muitas publicações. De qualquer forma, espero que vocês tenham conhecido a fundo o criador dessa turma que tanto amamos. Deem um gostei pelo trabalho que deu para fazer esse vídeo, o like e os comentários de vocês ajudam muito a continuar com o canal. Espero que um dia o Maurício veja essa homenagem feita a ele. De qualquer forma, obrigado por tudo, galera. Obrigado, Maurício, e até a próxima!